desafio nós, em tão pouco tempo, nós expressarmos e falarmos aqui da palavra de Deus para os irmãos, né? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos sim, irmã. Sim. Tá tudo bem? Tudo jóia, irmã Célia, tudo jóia. Então, tá bom. Irmãos, boa noite a todos que estão aqui, né? Eu não tenho muita afinidade com essas, com live, então eu não fico olhando quem está aqui, mas eu quero desejar uma boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando, familiares, amigos que estão aqui, que Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês nesta noite, tá bom? Irmãos, eu quero fazer um breve resumo aqui, pegando um gancho na lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando durante 2 sábados, que fala sobre o Espírito Santo, né? No primeiro sábado, nós falamos sobre a capacitação para testemunhar, e nessa segunda semana, nós estamos falando sobre possibilidades ilimitadas. Então, eu queria fazer aqui com vocês um breve resumo, para a gente chegar nos dias que nós estamos. Eu queria fazer com vocês um breve resumo da trajetória de Jesus e dos discípulos aqui na Terra. Então, qual o título do sermão, do que nós vamos comentar hoje? A promessa, que é exatamente o Consolador, o Espírito Santo, que é aquilo que nós estamos discutindo, que está em evidência hoje nos tempos em que nós estamos vivendo. Em Mateus, no capítulo 3, e o verso 11, João Batista, então, ele inicia o trabalho, né? Ele inicia o trabalho, o ministério de João Batista, ele vem sendo precursor de Jesus Cristo, trazendo a mensagem. A vida de João Batista, ela foi uma vida programada, né? Porque ele viria à frente anunciando que Cristo viria, anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, então, ali no capítulo 3, o verso 11 de Mateus, João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Essa eram as palavras de João Batista, né? João Batista, ele vinha trazendo, então, a mensagem de Jesus. E a mensagem era que Jesus viria o Messias, viria a esse mundo, e que ele ali, João, naquele momento, a única coisa que João poderia fazer era o batismo com a água. Mas viria, depois de João Batista, alguém que batizaria totalmente diferente. Ele batizaria com o Espírito Santo. Irmãos, Jesus, ele é batizado, então, por João Batista, e começa, então, o ministério dele. Passa pela tentação e depois chama 12 homens para trabalhar com ele, né? Esses 12 homens, Jesus, ele chama para ensinar, e esses homens são testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Todos os discípulos que estavam ali na caminhada com Jesus, que Jesus chamou para ele, para trabalhar com ele, todos esses discípulos foram testemunhas oculares. Todos presenciaram os milagres de Jesus, né? Então, eles estavam ali numa escola, eles estavam ali aprendendo sobre Jesus. Em Mateus, no capítulo 10 e no verso 1, diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, nós vimos aqui, irmãos e amigos, que Jesus, quando ele chama os discípulos, esse chamado não é um chamado à toa. Da mesma forma, quando Jesus nos chama também, o nosso chamado não foi um chamado à toa. Então, Jesus, ele chama os discípulos, e para esses discípulos, ele diz o seguinte: olha, toda autoridade eu vou dar sobre vocês. E vocês, presenciando os milagres que eu estou fazendo, toda essa minha trajetória, toda essa minha caminhada, vocês também poderão realizar as mesmas coisas que eu realizo. Inclusive,
vocês terão autoridade sobre espíritos imundos para curar, né, toda sorte de doenças e enfermidades. Que poder, irmãos, que privilégio que os discípulos, então, receberam ali de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, e o verso 6, Jesus, então, deu uma incumbência, uma ordem ali para os discípulos. Jesus falou o seguinte: mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é para qualquer lugar que vocês têm que ir. Você tem que primeiro procurar as ovelhas perdidas que estão aqui em Israel. E no versículo 7 ele diz: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. A tarefa dos discípulos, então, era ficar ali em Jerusalém, procurar as ovelhas perdidas que estavam ali e anunciar que estava próximo o reino dos céus. E no versículo 8 ele diz o seguinte: mais uma ordem: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dai. Mais uma tarefa aí para os discípulos. O chamado, irmãos, ele não é para você ficar de braços cruzados, não é para você dizer, olha que beleza que eu fui chamado, que privilégio que eu tive que eu fui chamado, mas o chamado, ele é um chamado para o trabalho. É o chamado para que você cumpra uma função específica. E aqui Jesus estava falando para os discípulos que eles tinham uma função, eles tinham uma tarefa. E a tarefa deles era pregar o evangelho aos perdidos da casa de Israel. E mais ainda, além disso, eles tinham autoridade para encontrar pessoas doentes e curar, encontrar pessoas possessas e tirar demônio. Então, Jesus havia dado essa autoridade para os discípulos. Em Mateus, no capítulo 17 e o verso 15, nós encontramos aqui, irmãos, uma situação muito complicada para os discípulos. Jesus estava orando e quando ele volta, ele encontra um tumulto, ele encontra ali uma certa confusão e ele quer saber ali o que está acontecendo. E ali um pai traz então o seu filho com possessão leva para os discípulos, para que os discípulos então tirem a possessão do seu filho, mas os discípulos não conseguem fazer isso. Infelizmente, eles não conseguem fazer. E aqui, aquele pai encontra com Jesus e a esperança, então, daquele pai se renova. E ele diz, Senhor, compadece-te de meu filho, porque eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, não puderam fazer nada por ele. Isso é um alerta para nós, irmãos. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus deu toda a autoridade e poder para que eles pudessem pregar o evangelho, procurar os perdidos, curar os enfermos, expelir demônios. E por que será que os discípulos não conseguiram fazer isso com o filho daquele pai que estava possesso, com aquele menino que estava possesso? Então, ali, um alerta de Jesus, então, para os discípulos. Então, Jesus, naquele momento, tira o demônio daquele jovem, o pai, então, vai embora tranquilo, mas os discípulos ficaram pensando e perguntam para Jesus por que eles não conseguiram, então, realizar o trabalho. É a mesma pergunta, irmãos, que nós devemos fazer para nós mesmos hoje. Irmãos, por que nós não estamos conseguindo realizar o trabalho que Jesus pediu para nós realizarmos? O que será que está acontecendo? Porque nós não estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade e de acordo com a ordem do mestre. E Jesus, então, fala para os discípulos, sabe por que vocês não conseguiram expulsar? Porque essa casta só se expulsa com o quê? Com jejum e oração. Então, o que estava faltando ali na vida dos discípulos? Estava faltando jejum, estava faltando oração. Por isso que aqueles discípulos não conseguiram, então, tirar a possessão daquele jovem. E ali foi um alerta para aqueles discípulos. E isso serve de alerta para cada um de nós. Por que nós não estamos conseguindo realizar as obras que Jesus disse que nós poderíamos realizar? Mateus, no capítulo 28 e o verso 19, diz, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a tarefa, né, de fazer discípulo
de sair. E em Marcos, no capítulo 16, o verso 15, ainda continua dizendo o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No verso 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão línguas. Versículo 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Olha que coisa linda, que maravilha que Jesus prometeu. E essa promessa, irmãos, foi só para os discípulos? Foi só para aquela época? Por que hoje nós não conseguimos realizar todas essas maravilhas e tudo isso que Jesus disse que os discípulos fariam com toda autoridade? Está nos faltando essa autoridade para nós realizarmos nesse mundo em que nós estamos vivendo, tão difícil, de pandemia, de doença. O que está faltando para nós realizarmos o que Jesus disse que nós faríamos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas, irmãos, no capítulo 24, e o verso 48, diz o seguinte: vós sois testemunhas dessas coisas. No 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, Jesus agora, irmãos, ele estava ali dizendo para os discípulos que eles eram as testemunhas de todas as coisas e todas as realizações que Jesus havia feito. Tudo que Jesus havia realizado e que os discípulos haviam presenciado, eles eram testemunhas de todas essas coisas. Só que Jesus deu uma ordem para eles, disse o seguinte: não saiam da cidade, até que do alto venha poder para vocês, para que vocês possam realizar isso que vocês precisam realizar em meu nome. Em João, no capítulo 14, o verso 26, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que maravilha! Jesus disse tantas coisas, irmãos, para os discípulos. Jesus apresentou tantas coisas para os discípulos. Jesus deu tantos exemplos para eles, né? Jesus curou, Jesus comeu com pecadores, Jesus fez uma infinidade de coisas para os discípulos, mas eles ainda não estavam entendendo, estavam brigando. Quem ficaria ao lado de Jesus, do lado direito, quem ficaria do lado esquerdo, não compreendiam ainda qual o verdadeiro significado da vinda de Jesus. Jesus, então, agora diz, então, a minha parte. João Batista, ele cumpriu a parte dele. João Batista veio, foi o meu precursor, batizou, anunciou o Cordeiro, mas João Batista morreu. Agora, eu fiz a minha parte. Eu vim a esse mundo morrer, cumprir a minha tarefa. E Jesus, irmãos, cumpriu a parte dele. Jesus cumpriu a tarefa dele. E agora ele diz para os seus discípulos também cumprirem essa tarefa. E agora ele diz, mas vocês terão que receber poder. E esse poder que vocês vão receber, esse poder vem do Pai. É o Pai que vai dar esse poder para vocês. Porque eu vou partir, eu vou embora, mas eu deixo com vocês um Consolador. Amém? Esse Consolador vai ficar com vocês. E João, no capítulo 16, o verso 8, diz o seguinte: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Consolador, o Espírito Santo, é ele que convence a mim e convence a vocês, irmãos. É ele que já nos convenceu do nosso erro. Ele já nos convenceu do nosso pecado. Por isso nós estamos aqui, estamos nessa live, estamos nesse culto. Por quê? Porque nós já fomos convencidos, convertidos pelo Consolador, pelo Espírito Santo. E aí nós chegamos em Atos, no capítulo 2, e o verso 1, e vemos aquela maravilha do Pentecostes, que os discípulos precisavam receber o Pentecostes, para que eles pudessem trabalhar, para que os seus olhos pudessem ser abertos, para que eles pudessem cumprir a missão do Mestre. E no capítulo 2, o verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2, de repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Essas línguas que os discípulos passaram a falar, irmãos, foram idiomas, segundo o Espírito lhes concedeu que falassem. Esse foi o batismo do Espírito Santo. E sabe qual é o batismo do Espírito Santo? É a plenitude, irmão, do Espírito Santo que faltava ali para os discípulos. Essa é a época aqui, então, que os discípulos, então, começaram realmente, quando eles colocaram tudo de lado, quando eles se reuniram, quando eles ficaram sozinhos entre eles, quando eles esqueceram as coisas do mundo, quando eles começaram a perceber que eles estavam só, mas que eles tinham uma promessa de um Consolador, eles foram orar por essa promessa. Eles foram pedir, eles foram reivindicar a promessa que Cristo havia deixado para eles. Então, foi nesse momento, nessa reunião, ali quando eles colocaram todas as questões de lado e se empenharam agora num único objetivo. O Espírito Santo, então, ali batizou aqueles discípulos com línguas, com idiomas diferentes. Irmãos, nós já, no nosso batismo, nós sabemos que nós somos batizados com o Espírito Santo. Ou até antes, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, nós sabemos disso, né? Quando eu me converto, o Espírito Santo já está comigo. Eu já fui batizada com o Espírito Santo. Mas o que é viver na plenitude do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo, irmãos, é isso que aconteceu aqui no Pentecostes. Porque os discípulos também haviam sido batizados com o Espírito Santo. Mas eles não estavam vivendo a plenitude desse Espírito. Foi necessário, então, que tivesse essa reunião, essa união entre eles, para que o Espírito Santo, então, visse que as portas estavam abertas, as portas do coração dos discípulos estavam dispostos a abrir para que o Espírito Santo trabalhasse, então, na vida dele. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na vida daquele que abre o coração e esteja disposto a deixar tudo de lado, irmãos. Se for uma escola, deixar de lado. Se for um trabalho, deixar de lado. Se for um sonho, um projeto, uma casa, um carro, você deixar de lado. E você abrir o seu coração e dizer, o Espírito Santo agora trabalha e você vive essa plenitude. E a plenitude do Espírito Santo aqui, vivida pelos discípulos, foi a conversão de mais de 3.000 almas em um dia só em que Pedro pregou. Essa era a plenitude do Espírito Santo. Agora, nós vimos ali que os discípulos, então, reunidos ali naquela cidade, Pedro, então, prega para todo aquele povo que estava ali no Pentecostes, que tinham vindo ali, e o Espírito Santo, então, usa o idioma ali com cada discípulo. E é interessante que eu vi uma pregação do pastor que ele dizia o seguinte: ali tinha cretenses, tinha pessoas que tinham que estavam de fora, várias línguas ali que tinham vindo no Pentecostes, que era uma festa que acontecia ali anual. E ali, quando Pedro começou a falar, quando Pedro começou a fazer o seu discurso, os discípulos então ficaram ali ao lado de Pedro e cada um falava um idioma diferente, para aquelas pessoas que estavam ali entenderem a pregação de Pedro. E o pastor diz o seguinte, que o que era de uma outra nação dizia o seguinte: eu acho que eu estou ouvindo a minha língua, aquele discípulo está falando. Quem está falando cretenses aí? Quem está falando a minha língua? Irmãos, isso é maravilhoso. Os discípulos ali, todo ao lado, era como se fosse uma tradução do que Pedro estava falando. Só que cada discípulo recebeu um idioma e passava o seu idioma para aquelas pessoas ali que estavam vindo. Não foi confusão nenhuma, não era confusão de línguas, mas era algo que cada um que ouvia na sua própria língua. O Espírito Santo usou a palavra, o Espírito Santo usou o idioma
para que eles pudessem ouvir no seu próprio idioma. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso aconteceu no Pentecostes, na época dos discípulos. Mas eu faço uma pergunta aqui para vocês e para mim hoje. E nós? E nós hoje, no século 21, quando que nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo em nossa vida, irmãos? Quando que nós vamos viver? João Batista viveu essa plenitude anunciando Jesus Cristo. Jesus Cristo, a própria plenitude do Espírito Santo, vivendo ali com seus milagres, com a sua própria vida ali na cruz. Os discípulos agora vivendo a plenitude do Espírito Santo, pregando o Evangelho, onde um dia 3.000 almas foram batizadas, e em dias subsequentes, mais 5.000 almas. E nós hoje? Como é que está sendo a plenitude? Estamos vivendo hoje a plenitude do Espírito Santo? Ou nós achamos que nós não precisamos, não, estamos bem, estamos tranquilos, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, excelente, da maneira como nós estamos? Irmãos, a nós hoje, tão certamente como os primeiros discípulos, pertence à promessa do Espírito Santo. O próprio Jesus prometeu, e ele não prometeu só para os discípulos. Precisamos pedir todos os dias que aconteça o Pentecostes pessoal na vida de cada um de nós. Naquela época aconteceu na vida dos discípulos, cada um e em conjunto depois. Mas nós hoje, irmãos, nós precisamos pedir todo dia o Pentecostes em nossa vida. Que o Espírito Santo venha ser derramado na nossa vida e de uma forma pessoal. De uma forma pessoal, de um relacionamento íntimo com Deus. E nós precisamos pedir isso todos os dias. A chuva serôdia aconteceu no Pentecostes. E nós estamos esperando a chuva temporã. Agora, irmãos, para a chuva temporã, quando a chuva temporã vier e ela vai cair, quando ela cair, ela vai cair nas sementes, naquele terreno que já está preparado, que já foi adubado, que já tem uma semente boa, que já foi plantada. E aí, quando a chuva serôdia cair, ela vai cair somente para que aquela semente ela brote, ela nasça e ela dê frutos. Não espere você e não espere eu que quando a chuva temporã cair, ela vai cair num terreno seco, onde não tem semente plantada, onde o coração não está aberto para receber a mensagem. Irmãos, o Espírito Santo não vai poder trabalhar num coração desse e nem esse terreno ele vai poder receber a chuva temporã. Estamos pedindo algo que talvez nós não consigamos receber, porque nós não estamos nos preparando para isso. Nós estamos aguardando essa chuva, irmãos. Mas só a semente cuidada, plantada, o terreno fértil é que vai receber essa chuva e essa chuva vai dar, então, frutos. A promessa do Espírito Santo, irmãos, ela não é limitada a séculos ou raça como foi lá no passado ou como foi para os discípulos. O que foi colhido no Pentecostes é o que foi plantado por Jesus. Jesus, ele veio passando, veio fazendo trabalho, veio falando do Evangelho, ele veio falando do arrependimento, ele veio curando, ele veio confortando corações e veio deixando também a promessa do Espírito Santo. E o que é colhido é porque o Espírito Santo, ele trabalha para que essa colheita seja farta. O que o Pentecostes colheu, aquelas 3.000 almas, era porque Jesus já havia passado e já havia feito o trabalho ali. O Espírito Santo apenas completa, então, aqui, aquela obra. Nós vivemos, irmãos, no tempo do poder do Espírito Santo. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo? Por que estamos tão tranquilos? Para finalizar aqui, eu quero deixar uma citação de Atos dos Apóstolos, página 50, que diz o seguinte, que muito me impressionou.
Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito, todos estariam na plenitude do Espírito Santo. O cristão, ele deve crescer em conhecimento e graça, avançando para a perfeição em Cristo. E essa será a melhor capacitação que o Espírito Santo lhe proverá, de poder testemunhar o que e quanto Cristo tem feito para tê-lo no céu por toda a eternidade. Espera você, espera eu, essa plenitude do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo para ter essa plenitude do Espírito Santo, irmãos? Que Deus nos abençoe, para que nós possamos, a cada dia que passa, buscar esse poder, mas que o nosso terreno, a nossa vida, o nosso corpo, esteja preparado para receber a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amém. 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 Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu nessa noite de abrir a tua palavra e falar sobre ela, Pai. Amém. Necessitamos de poder, Senhor, necessitamos de poder para enfrentarmos as lutas e dificuldades desse mundo. E sabemos que o Senhor deixou esse poder para cada um de nós, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que nós viemos a sentir sede e fome desse poder em nossa vida, Pai. Amém. Ele é de graça, ele está aí para cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, que o Pentecoste, ele possa ser realizado na minha vida pessoal e na vida também dos meus irmãos, que nós possamos testemunhar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Obrigada por tudo. Mais uma vez, nós te rogamos, dá-nos uma porção, Senhor, dobrada do teu Santo Espírito em nossa vida. Em nome de Cristo. Senhor. Amém. Amém, Senhor. Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã Célia, pelas